resolveu abraçar uma ação, uma campanha, um ato público, né, a OAB aqui de Foz do Iguaçu, obviamente, organizando o primeiro ato interreligioso aqui na nossa cidade. Para entender um pouco a importância desse tema, a abrangência desse tema, mas também, sobretudo, convocar a população, as nossas lideranças, os nossos gestores públicos, os nossos legisladores a esse evento, nós recebemos aqui a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Foz, a Vitória Luísa Simão Natigal, a Tayane Cunha de Carvalho, que também integra a Comissão de Direitos Humanos, e o Igor de Moraes Cardoso, que também faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Foz do Iguaçu. Bom dia, Vitória, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo, muito obrigada, estamos muito honrados com o convite, com a oportunidade de poder vir aqui falar das nossas ações. O nosso evento em específico, o ato interreligioso, né, é uma ideia que nós temos já faz cerca de 2 anos, já vinha sendo debatida, antes não tínhamos conseguido tirar do papel, mas ocorreu principalmente alguns casos que nós entramos em contato, o doutor Igor pode falar melhor depois, que nos motivaram a promover um ato que visasse, acho que principalmente a tolerância religiosa. Por mais que o nosso tema seja o papel das instituições religiosas na promoção dos direitos humanos, que é a nossa área, né? A ideia é que cada sacerdote que nós convidamos, das várias denominações que nós apuramos, que são adotadas principalmente pelos advogados da subseção de Foz, que cada um fale um pouco sobre sua religião, sobre suas atividades e, né, sobre sua visão, a fim de promover a conscientização dos outros, para que haja um intercâmbio realmente, né, de ideias, porque só a informação e a conscientização que consegue lutar contra a intolerância, né, para que você desmistifique a ideia que você tem do outro. Muito bem. Tayane, bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite. Você domina aí todas as informações sobre esse trabalho aí, deve ser um trabalhão de organização do ato, né? Sim, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes, igualmente a doutora Vitória, reforço o nosso agradecimento, é uma satisfação estar falando aqui com vocês hoje. Sim, é muito trabalho, tem muita coisa por ser feita ainda, na verdade nós já estamos aí cerca de 1 mês trabalhando na formalização dos convites a todas as autoridades religiosas e também a representantes do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Hoje nós ainda temos um convite, na verdade 2, faltam apenas 2 para nós fecharmos, né, esse cronograma de formalização de convites. Na semana que vem nós temos a divulgação final e também a organização do espaço. Nós vamos finalizar informando onde que vai ser, mas eu já adianto que nós estaremos durante essa semana no Centro de Convivência da OAB, justamente para organizar o espaço, para fazer uma acolhida bem legal, à altura do evento, tendo em vista que é o primeiro ato promovido pela OAB. Temos esperanças de que no próximo ano nós consigamos fazer o segundo ato e também estender esse convite às outras autoridades que nós não conseguimos abraçar neste primeiro ato. Então, na semana que vem nós temos não só a confirmação de todos que preencheram o formulário, existe um formulário onde a pessoa precisa confirmar a presença dela, justamente para que nós tenhamos o controle de espaço e não falte, né, assento para ninguém. Como a gente viu, tem mais de 60 inscritos até o momento, e a ideia é que esse número aumente, tendo em vista que nem todos que confirmaram presença preencheram o formulário. Daqui a pouco a gente vai deixar para vocês toda a orientação de como preencher o formulário, onde encontrar o formulário, para que esse evento seja oportunizado ao maior número de pessoas. Importante lembrar também que esse evento ele não é só para a comunidade advocatícia, esse evento ele se estende também para as comunidades religiosas e, como eu disse, a toda a população que tem interesse em participar e promover esse debate de suma importância. Muito bem.
Igor de Moraes Cardoso, eu sei que você tem alguns casos que você quer expor aqui para a gente, eu vou pedir para você guardar essa informação para logo mais. Vou te dar o bom dia agradecendo a sua presença, a gentileza de comparecer aqui para a entrevista, mas reforçando o que as colegas suas falaram, a relevância da sociedade chamar para si esse ato e organizar uma ação como essa para conscientizar toda a sociedade. Bom dia. Perfeito, muito bom dia, Paulo, bom dia, Moacir. O objetivo que norteou as razões pelas quais a gente pretendeu desenvolver este ato interreligioso, e mais do que isso, colocar o AB na frente dessa investida, se deu a partir do momento que nós constatamos de que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o direito à liberdade religiosa como um direito fundamental. Né? A garantia à liberdade de consciência e de crença e a proteção aos locais de culto e suas liturgias são garantidas constitucionalmente, foram instituídas pelo legislador ordinário lá em 1987, já na Assembleia Constituinte, e inseriu na Constituição Federal de 1988 essa garantia. Então, nós chegamos à conclusão de que não há instituição melhor habilitada para estar na vanguarda da promoção dos direitos à liberdade religiosa, senão a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto uma importante instituição de defesa dos direitos humanos. Quando a gente olha para o Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8.906 de 1994, lá no seu artigo 44 estabelece as finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil, e dentre essas finalidades está justamente a defesa da justiça social, a defesa do Estado Democrático de Direito, e a defesa dos direitos humanos. Então esse evento, este primeiro ato interreligioso organizado pela OAB Foz do Iguaçu, nada mais faz do que concretizar a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil esculpidas no artigo 44 do nosso Estatuto. Muito bem, tirar do papel para pôr na prática. Exato. Ô, Vitória, voltando um pouco ao assunto que você abriu aqui no começo da conversa, a gente tem em Foz do Iguaçu, pelo menos a gente olha uma diversidade religiosa grande e algum nível de tolerância, de respeito que nos parece assim que ele acontece, né? De que maneira que esse diálogo que vocês propõem, juntar essas lideranças religiosas, pode fazer para a gente dar um pulo, aumentar ainda mais essa convivência religiosa, digamos, mais tolerante, mais democrática, com respeito? Como é que vocês pensam, ao juntar todas essas lideranças, que mensagem que se dá para a sociedade? Então, nós queremos colocar em prática a ideia do intercâmbio de ideias entre as pessoas, porque, como eu disse anteriormente, somente a conscientização é o que promove a tolerância, porque é muito mais fácil você odiar e praticar alguma violência e ser intolerante contra uma religião que você não conhece. Aliás, contra isso em qualquer aspecto, né? Não precisa ser só no religioso. Mas é realmente a ignorância no sentido de realmente falta de informação, de conhecer somente o que é mais senso comum, enfim. Não conhecer a fundo é o que faz com que as pessoas tenham essas atitudes, né? E pensem dessa forma. Então, a nossa ideia é justamente promover um diálogo, né? Para que uma religião conheça um pouco da outra e assim que haja uma integração, né? E uma convivência harmônica na sociedade. Quer complementar, Tayane? A gente, quando fala em religião, a religião não é mais do que nós, a sociedade, né? Então, aqueles conflitos que estão presentes em outros campos, quando a gente vê violência contra a escola, né? Quando a gente vê polarizações e conflitos até de ordem ideológica e política, a religião também não passa batido sobre esse problema, né? Mas é um problema da sociedade, é a sociedade que deve tratá-lo. Paulo, complementando a fala da doutora Vitória, que foi, inclusive, excelente, eu penso que a importância dessas autoridades religiosas e, para além delas, o Poder Judiciário, Legislativo, o Executivo, todos reunidos em uma mesa, eu penso que essa imagem ela vai trazer uma outra visão para a própria comunidade daquela autoridade que está representando. Hoje a gente vem de alguns ataques recentes que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu. Nós recentemente acompanhamos o caso de um terreiro que teve
passou por um incêndio criminoso. Então, eu penso que reunir todas essas autoridades para um diálogo, como tem sido a proposta do primeiro ato interreligioso, é justamente para que as pessoas tenham essa visão de união. É importante que estejamos unidos em prol de algo, em prol de alguma pauta importante para toda a sociedade. Então, nada mais importante do que ver as suas autoridades religiosas, os representantes, em comunhão com outros, né? Justamente para promover esse respeito, esse diálogo, essa tolerância, porque, afinal de contas, todos nós temos o direito de professarmos a nossa fé. Então, eu penso que a visão, e isso eu trago muito para o coração, porque a gente, inclusive, conversando em uma outra oportunidade, não é, doutor Igor? Nós visualizamos a mesa, e a mesa com vários representantes, a gente já imagina algo muito lindo, muito significativo. E, para mim, enquanto secretária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, é uma honra estar não só promovendo o trabalho, mas estar aqui com vocês divulgando o ato. Basicamente, a minha visão é essa em relação a essa importância das autoridades reunidas. Legal. Igor, agora sim, a Tayane antecipou, temos casos concretos de intolerância religiosa. Eu gostaria que você evidenciasse tanto quanto for possível dentro dos procedimentos aí legais que cabe a cada caso, mas também te pergunto, a intolerância, ela afeta de maneira igual a todas as religiões ou algumas são mais afetadas do que as outras? Perfeito, Paulo. Eu começo respondendo a sua pergunta de trás para frente. Acho que, sem dúvidas, há um tratamento diferenciado, um tratamento social diferenciado a depender da religião, né? Nós percebemos que as religiões de matriz africana têm uma recorrência superior de violações à sua liberdade de consciência e de crença, e a violação dos seus cultos, dos seus templos religiosos, de uma forma muito mais substancial do que outras religiões que são tidas socialmente como mais hegemônicas, né? Como são as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, que contam com uma aceitação social mais ampla, né? E nós temos terreiros de religiões de matriz africana, a exemplo a Umbanda e o Candomblé, que têm vivenciado na prática uma série de discriminações. E essa série de discriminações chegou, inclusive, ao Poder Judiciário, num caso recente, que, inclusive, fundamentou a nossa decisão de promover este primeiro ato interreligioso, que foi o caso do Templo de Umbanda, Rei das Matas, do pai Felipe de Oxóssi, lá do Jardim Patriarca, que foi um caso, ali envolveu um caso de conflito com os vizinhos, né, da região, em que um vizinho em específico, uma casa em específico, se sentia incomodado com os batuques, né, com o barulho dos atabaques que eram produzidos no terreiro por ocasião dos cultos religiosos. E a gente percebia, apesar do argumento desses vizinhos, né, que mais tarde foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Paraná por justamente intolerância religiosa, com base na lei antirracismo, que é a Lei 7.716, de 1989, que estabelece a discriminação em razão de religião como um crime, né? Apesar do discurso dos vizinhos de que aquilo nada mais, de que as suas condutas se davam no intuito de preservar o seu sossego, né, o direito à preservação do sossego, o que a gente percebia na prática é que o que sobrava era puramente uma discriminação religiosa. E por quê? Porque os próprios vizinhos que se diziam queixosos com o barulho dos atabaques que eram produzidos no templo religioso eram os mesmos vizinhos que acionavam caixas de som com pregações evangélicas próximo ao muro que dividia a sua residência do templo religioso de Umbanda, com pregações evangélicas que se diziam expulsar o demônio, né? Esses próprios vizinhos começaram a propagar a outros vizinhos do bairro de que os atabaques produzidos por aquele templo de Umbanda estavam amaldiçoando o bairro. Veja só até onde chega, né, o conforto, né, das pessoas em deliberadamente ofender, estigmatizar outra religião pelo simples fato de ser uma religião diferente, divergente daquela que professa, né? Então esse caso chegou até o Poder Judiciário, nós apresentamos todas as provas que tínhamos, inclusive esses vizinhos chegaram até o templo religioso chutando, num dia em específico, chutando o portão do templo religioso, jogando bombinhas de pólvora no interior do templo religioso com o objetivo de obstar, né, a própria realização do culto religioso, que acontecia de forma
rotineira, uma vez por semana, assim como qualquer outro templo religioso, assim como qualquer outra igreja evangélica de bairro, que comumente acontece de forma semanal, né? Inclusive no próprio ato, né? No ato, o Terreiro Resiste, que era justamente para promover esse debate, nós vivenciamos episódios, no momento em que estávamos presentes no ato, nós vivenciamos esse episódio de ataque dos vizinhos. Não sei se você se recorda. Exato. Isso demonstra o quão confortáveis as pessoas têm estado em violar, né, aquilo que para eles é diferente, né? Aquilo que eles estigmatizaram, que elegeram como incorreto, como algo maligno, como algo ruim para a sociedade, quando na verdade só se trata de um completo desconhecimento a respeito das práticas religiosas do diferente, né? Então, esse caso chegou até o Poder Judiciário, o Ministério Público ofertou uma denúncia, o Ministério Público interpretou aquele caso como um típico caso de intolerância religiosa, de racismo religioso especificamente nesse caso, tendo em vista se tratar de uma religião de matriz africana. O Ministério Público, então, entendendo presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, ofertou uma denúncia e tornando todos esses, eram 4 vizinhos de uma mesma casa, todos eles réus por racismo religioso. O juiz, também interpretando que havia indícios de autoria e materialidade delitiva, recebe a denúncia e o processo toma o seu curso. Aí, por um benefício processual, por se tratarem de serem réus primários, etc., foram agraciados por um benefício da suspensão condicional do processo, né? Aceitaram esse benefício para evitar uma condenação. Mas essa foi uma importante decisão num caso emblemático que demonstra que o respeito e a tolerância às demais religiões, a diversidade religiosa, a pluralidade de segmentos religiosos existentes na nossa sociedade, em especial aqui na sociedade de Foz do Iguaçu, ela não se trata de um favor, mas sim de um dever, inclusive um dever legal. Legal. Vitória, você falou em ignorância, né, das pessoas em casos assim fundamentalistas, né, ataques e tal. Eu te pergunto, o Igor falou desse direito que as pessoas têm de escolher a própria religião, professarem a própria fé. Eu te pergunto o papel das lideranças religiosas na construção, na promoção desse diálogo, dessa tolerância. A liderança religiosa, ela tem um papel diferenciado, né? Foi falado do exemplo, todos aparecerem na mesma foto, isso é muito importante, né? Já é uma representação bem interessante, mas quando a pessoa volta para o seu lugar de culto, também tem um papel que se deve ser cobrado dessas lideranças, né? Qual que é esse papel, na sua opinião? Não, com certeza, porque a liderança religiosa, aliás, a própria tolerância, né, parte, como você disse, do líder religioso com a sua comunidade, primeiramente, e depois, posteriormente, frente a outros templos, outras religiões e instituições, né? Então, é de suma importância o papel do líder religioso de ajudar a promover essa conscientização, certo? E por isso nós estamos organizando o ato para que, mais para concretizar esse papel de diálogo entre as instituições e depois para que eles possam levar isso para dentro das próprias instituições, né? Porque como líderes, eles têm que também promover os direitos humanos em relação às outras religiões. Um bom líder não coloca uma comunidade contra a outra. Exato, tanto que, né, a maioria das religiões que a gente conhece, né, falam de bondade, de tolerância, de amar o próximo, respeito principalmente, né, com o diferente, que você pode discordar, você pode achar que o outro tá errado, que na sua concepção a alma dele vai sofrer, enfim, vai ter consequências, mas você não tem... Se isso te leva a cometer uma violência, eu não sei, isso não me parece condizente com o que eu conheço da maioria das religiões, né? Que é infligir o mal ao outro só por ele ser diferente. Muito bem. Tayane, indo para a prática, dá aquele reforço, quando vai ser, o horário, o local e também quais são as lideranças, os agentes públicos que são esperados para o primeiro ato interreligioso da OAB Foz do Iguaçu. Legal. Só complementando a fala da doutora Vitória, além de promover a conscientização, esse líder religioso, ele também possui o papel de promover projetos, né, justamente que não só
não só fortaleçam essa conscientização, mas que também sejam projetos voltados para a própria comunidade, para a própria sociedade, no sentido de promover a tolerância, o respeito entre as religiões e, enfim, outras pautas também. Mas respondendo à pergunta do Paulo, estendemos nosso convite a todos os ouvintes. O evento vai acontecer no dia 31, no próximo sábado. Nós vamos começar com um delicioso coffee break para acolher todo mundo que vai chegar. Esse coffee break ele tem início às 8h30 da manhã. Logo após, nós iremos fazer a abertura e, na sequência, a apresentação. Nós teremos, na verdade, 2 apresentações, né? Nós teremos uma apresentação da Casa Fulami... Foché Fulami... Eu nunca acerto falar esse nome, mas o Igor sabe melhor. E nós teremos também uma apresentação do Jocum, né? Na sequência, nós daremos início às apresentações das autoridades religiosas. Nós tivemos representantes da comunidade islâmica, nós tivemos representantes do espiritismo, nós tivemos representantes das religiões de matrizes africanas, também do catolicismo. Hoje nós vamos finalizar os convites com as lideranças do budismo. Enfim, nós temos uma gama bem alta de autoridades que foram convidadas e também nós teremos as falas, como eu já havia dito anteriormente, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O evento, ele basicamente vai oportunizar uma fala de aproximadamente de 5 a 10 minutos para cada autoridade. Como nós fizemos o convite ontem ao Sheikh Mohammed, nós falamos justamente que esse primeiro ato ele vai ser o pontapé para que outros atos aconteçam. Então, como nós temos várias lideranças dentro de Foz do Iguaçu, até porque nós estamos em uma região muito estratégica de fronteira, onde existe um fluxo muito intenso de pessoas transitando com suas variadas religiões, nós esperamos que no próximo ano esse ato perdure e nós consigamos trazer outras autoridades que não tiveram oportunidade de estar nesse primeiro momento, justamente para que a gente consiga oportunizar a fala a todos. Mas, basicamente, o evento começa às 8h30, com um coffee break. Na sequência, nós daremos início às apresentações artísticas e, na sequência, a fala das autoridades. Lembrando que não é um ato para advogados, Não também para advogados. É para toda a comunidade. Inclusive, vale ressaltar que a doutora Daíse, antes de viajar, ela fez justamente um formulário, uma enquete, para que a gente descobrisse um pouco o perfil da religião dos nossos advogados. Então, foi também isso que nos motivou, né? A gente precisa conhecer como que os nossos colegas professam sua fé, justamente para que a gente tenha propriedade para falar sobre tolerância também. Então, não é só para advogados, é para toda a comunidade. Inclusive, convido a todos vocês que estão aqui hoje também a se fazerem presente, para que a gente realmente promova um ato bonito e que fique registrado na memória de Foz do Iguaçu que é preciso lutar pelos nossos direitos, sejam eles quais forem. Legal. Quer complementar, Vitória? Sim, por favor. Só complementando a fala da doutora Tayane, Foz do Iguaçu, em específico, é um local muito peculiar, né, diferente do resto do estado, principalmente, em que há muita diversidade. Por mais que nós não sejamos uma metrópole, nós temos uma diversidade, assim, incrível, né? E onde há diversidade, deve haver tolerância, senão nós vamos viver em guerra, certo? E é justamente isso que nos motivou, principalmente ao ato, né? Que nós contaremos com sacerdotes, de centro espírita, das religiões evangélicas, católicas, de matriz africana, do budismo e do islamismo. Espiritismo falei primeiro. Uhum. Só lembrando, Paulo, o ato vai acontecer lá no Centro de Convivência dos Advogados, que é na Rua Perdigão 380, na Vila A. Na Vila A. Tem alguma referência? Perto assim? do Gramadão. Perto do Gramadão. Muito bem. Igor,
você apresentou esse caso específico e também falando de como as religiões aí de matrizes africanas sofrem, mas eu te pergunto, há outras religiões também em menor escala, talvez como você colocou, né? A gente já teve até um determinado momento da vida que a gente teve uma religião oficial, entre aspas, não é o caso, mas aqui, focando a nossa região, a comunidade árabe, islâmica, principalmente, isso também chega até vocês informações sobre restrições em relação a isso, a liberdade, o direito religioso, atitudes discriminatórias. Também me parece que há muitas questões ligadas ao povo evangélico, né? Há muita ignorância quando se trata desse tipo de fé em específico, talvez ligado inclusive com o momento de polarização que a gente tem, e te convido para fazer o fechamento da tua fala dizendo quais são os canais de denúncia quando a pessoa se sente ultrajada, agredida, atacada no seu direito de ter a própria fé. Perfeito, Paulo. Eu acho que os segmentos religiosos estão em maior ou menor medida suscetíveis a discriminações, né? A limitações, a fruição de direitos em razão justamente de professarem as suas fés, né? Nós temos, não de uma forma mais local, mas de uma forma mais nacional, nós temos os praticantes da fé do islamismo que têm tido dificuldade em registrarem os documentos oficiais usando o hijab, né? Essa é uma limitação oficial do Estado, com um argumento de autoridade, que é necessária a identificação completa do indivíduo nos documentos oficiais, mas que, na verdade, na prática, acaba por limitar a fruição de um direito justamente em razão do exercício da fé do povo muçulmano, né? Então, esse é um exemplo. Nós temos atualmente na França, que é considerada uma das maiores democracias do mundo, justamente uma série de violações à fruição do direito das pessoas muçulmanas, em especial as mulheres muçulmanas, no que diz respeito à utilização do hijab em vias públicas. Esta é uma proibição que muita gente não tem esse conhecimento, que foi instituída pelo Estado francês. Então, o que a gente percebe é que, em maior ou menor medida, as religiões têm sofrido algumas limitações no exercício da sua fé, justamente por professarem as suas fés, né? O que a gente precisa desconstruir e o que a gente precisa construir, a bem da verdade, é uma cultura de paz entre os povos e entre as religiões, né? Uma cultura de tolerância, de respeito, de celebração da diversidade, da multiplicidade dos mais diversos segmentos religiosos existentes na nossa sociedade. Te interrompendo um minuto para dialogar com essa sua exposição e como o Estado laico molda tudo isso, por favor, à luz do direito. Perfeito. A Constituição Federal de 1988, quando instituiu a redemocratização do Brasil, depois de 21 anos de ditadura empresarial civil-militar, né, que nos assolou, instituiu no Brasil a laicidade do Estado. E, basicamente, a laicidade, ela não prega a ausência de religiões, mas ela prega a ausência de uma religião oficial do Estado. E o que isso quer dizer? Que o Estado não assumirá uma religião como oficial em detrimento de tantas outras que merecem, né, serem protegidas, que merecem a ela ser conferidas o reconhecimento do Estado e a garantia de seus direitos enquanto segmentos religiosos legítimos que são, né? Então, a laicidade do Estado, ela prega, inclusive, ela prega a liberdade de culto, de crença das mais diversas representações religiosas existentes na nossa sociedade, inclusive a ausência de fé, né? Porque a liberdade religiosa, ela prega a liberdade, o direito à diferença e, inclusive, a liberdade de não ter uma fé, não está associada a qualquer segmento religioso. Isso é o que prega o Estado democrático de direito, a tolerância, a liberdade dos indivíduos, liberdade individual de se colocarem dentro desse espectro de crenças da forma que melhor lhe pareça, né? E de ser respeitado dentro dessas decisões. Muito bem. Os canais de denúncias, você pode começar, seus colegas podem complementar também. Quais são os principais, pelo menos, que temos? Então, a nível nacional, nós temos o Disque 100, né, que é para denúncias de direitos humanos. A nível municipal, nós gostaríamos de deixar à disposição os trabalhos institucionais da OAB, né, pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Então, nós acompanhamos muitos casos assim, né, de violações de direitos humanos, não só em questão religiosa, né, mas
várias outras. Nós atuamos na área de imigrantes e refugiados, direitos de população carcerária, promoção da igualdade racial, que também, de certa forma, está relacionado à liberdade de culto. E para aqueles que querem participar do evento, eu convidaria a visitar nossa página no Instagram, que é direitoshumanos.oabfoz, que lá no Linktree, na nossa bio, vai ter o link para inscrição. Porque aí a gente sabe medir certinho o coffee break. Necessário para dar a estrutura correta para o evento, né? Exato. E temos também o Instagram da própria OAB, né? OAB_Foz. Muito bem. Esse canal da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB no Instagram provavelmente seja o mais utilizado. Uma pessoa pode entrar em contato com vocês através dele, né? Pedir um aconselhamento, uma orientação. Se a ordem não puder fazer nada, poderá indicar o órgão correto? Sim, claro. Então, nós sempre incentivamos primeiro a entrar em contato com a nossa secretaria, né? Mais do que pelo Instagram, porque às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Mas nós temos as nossas secretárias lá na sede da OAB Foz, que fica lá no Jardim Guarapuava. Temos uma sede da OAB também no Fórum Estadual. Então, a pessoa pode escolher onde achar mais pertinente para ela. E nós sempre recomendamos a reduzir a termo, né? Fazer por escrito, porque como advogados a gente gosta de burocratizar as coisas de certa forma, porque nos ajuda. Nos ajuda Acelera, né? É bom registrar, né? Nós gostamos de trabalhar com documentos. Mas, institucionalmente, nós atuamos dessa forma. Eu gostaria só de complementar a sua fala, no sentido de, quando a doutora Vitória fala que nem sempre nós conseguimos responder a todos no Instagram, vale ressaltar que existe uma justificativa para isso, tendo em vista que os nossos trabalhos são todos voluntários. Então, acaba que, às vezes, por conta da demanda, a gente precisa focar e priorizar o que está em evidência naquele momento. Então, às vezes as pessoas questionam o trabalho da comissão, até por vezes dizendo, não dá em nada, então demora muito. Na verdade, a gente tem que ter em mente que esse trabalho é um trabalho voluntário, né? Todos os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, assim como das demais comissões da OAB, são trabalhos exclusivamente voluntários, tá? Então, por isso que às vezes demora um pouquinho o retorno. Bem entendido. Gente, faltou dizer algo sobre o ato interreligioso, a hora é agora. Não, eu gostaríamos só de reiterar o convite, porque é um evento aberto à sociedade, inclusive nós queremos estabelecer esse diálogo com a sociedade civil, né? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a OAB está lá como algo longe, em cima de uma montanha, né, inacessível. Mas principalmente por meio da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o nosso papel mais do que para com a classe da advocacia, que eu acho que seria papel mais de outras comissões temáticas, é o contato com a sociedade civil e a promoção, como o Dr. Igor disse, dos direitos humanos, que é uma coisa que nós prometemos no nosso juramento como advogados quando vamos tirar nossa carteira da OAB. A defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça social e dos direitos humanos. Legal. Vitória, Tayane, Igor, parabéns pela iniciativa, sucesso, que tudo ocorra bem, na grandeza que vocês colocaram, parabéns mesmo pela iniciativa necessária, que cresça cada vez mais, né, Tayane? E a gente agradece muito a participação de vocês ao programa e sucesso aí nos convites finais. Muito obrigada, Paulo. É isso, Moacir. Marco Zero, onde tudo começa.